Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Se você ainda não conhece o canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor sobre o mundo das lutas, já clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ficar sabendo assim que os nossos vídeos subirem aqui no YouTube. O vídeo de hoje é para falar sobre uma ação histórica que está acontecendo no mundo das lutas. Na verdade é uma transação. Pela primeira vez na história, duas das maiores organizações de MMA do planeta fazendo pela primeira vez uma transação, fazendo uma troca entre lutadores. É uma ação muito comum no futebol, por exemplo, a troca de jogadores. Pela primeira vez a gente está vendo isso acontecer no MMA, porque Demetrious Johnson, ex-campeão peso mosca do UFC, está a caminho do ONE FC. E em troca, o ONE FC está mandando para o UFC o seu campeão meio médio, o Ben Askren. E o vídeo é para falar sobre essa transação que é inédita, é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, especialmente em duas organizações tão grandes como o UFC e o ONE FC, que é a maior organização de MMA da Ásia, que abre diversas portas, abre um leque aí de oportunidades para o futuro. Pode ser o início de diversas transações que a gente pode acompanhar aí no mundo das lutas. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. Pode ser, essa é a primeira, vamos ver como é que vai funcionar essa transação, o quanto tempo vai durar, o quanto vai dar certo, e a partir daí a gente pensa no futuro se pode realmente acontecer mais vezes com outros eventos envolvidos. Mas hoje a gente vai falar sobre essa transação que foi reportada primeiramente pela ESPN, mas foi confirmada pelos lutadores envolvidos através das redes sociais e até de forma surpreendente uma negociação onde eu acho que todas as partes envolvidas ficam satisfeitas. Para quem não tá ligado, o Demetrious Johnson é o campeão mais dominante da história do UFC. Aos 32 anos ele acumulou 11 vitórias consecutivas como campeão, ou seja, foram 11 defesas de cinturão consecutivas, foram mais de 5 anos no reinado aí na categoria peso mosca do UFC, mas a gente sabe que o Demetrious Johnson nunca teve aquele reconhecimento que ele merece, talvez por culpa da imprensa, talvez por culpa dos fãs que não valorizam tanto o talento do lutador, mas o fato é que o Demetrious Johnson, mesmo sendo um lutador tão espetacular, talentoso, ele finaliza, nocauteia rivais, conquista vitórias dominantes ao longo dos rounds, ele nunca foi um grande vendedor de pay-per-view. E a gente sabe que para um lutador conseguir notoriedade no mundo das lutas e principalmente conseguir garantir bolsas milionárias, ele precisa vender pay-per-view, ele precisa se tornar um hit de vendas. E o Demetrious Johnson nunca foi, por mais que ele fosse um lutador espetacular que ele nunca foi um fenômeno de vendas de pay-per-view. A maioria dos eventos que ele participou sempre foram um fiasco de vendas de pay-per-view. Então, especialmente depois da derrota que ele sofreu contra o Henry Cejudo, para quem não tá ligado, o Cejudo desbancou o Demetrious Johnson como campeão no início de agosto desse ano. Então o Demetrious Johnson perdeu o cinturão depois de tanto tempo sustentando esse reinado. Ele entendeu talvez que fosse a hora dele correr atrás do dinheiro. Ele nunca teve o reconhecimento financeiro do UFC e dos fãs, então talvez do ONE FC, uma organização asiática conhecida por pagar boas bolsas aos atletas, talvez agora seja o momento dele correr atrás do dinheiro e ele vai fazer isso lá no ONE FC. E para quem acha que ele pode estar errado, eu acho mais é que ele está certo. Para quem não tá ligado, o Ed Alvarez, ex-campeão dos leves do UFC, se tornou um free agent nas últimas semanas e a partir daí começou a negociar com diversas organizações. Ele encerrou essas negociações assinando o contrato com o ONE FC e ele garantiu, até em entrevista ao programa do jornalista Ariel Helwani da ESPN, que ele conquistou um contrato de 8 dígitos. Ou seja, ao final desse contrato com o ONE FC, que ele não revelou de quanto tempo é, nem quantas lutas ele vai fazer, ele terá recebido aí um valor igual ou acima de 10 milhões de dólares. Ah, e só um detalhe, essa saída do Demetrious Johnson da categoria dos moscas do UFC, somada ao interesse do Henry Cejudo, atual campeão dos moscas do UFC, que está querendo subir de peso para enfrentar o TJ Dillashaw na categoria dos galos, essas duas ações somadas significam que o UFC pode muito bem, não se surpreendam se o UFC simplesmente acabar com a categoria dos moscas do UFC, porque é uma categoria que não decolou com o Demetrious Johnson. Sem o Demetrious Johnson vai ficar mais difícil ainda de decolar e o Henry Cejudo já está olhando para outros lados. Ou seja, o UFC pode muito bem encerrar essa categoria e fazer com que todos os lutadores da categoria dos moscas subam para a divisão dos galos do UFC. Agora, o acerto do Ben Askren com o UFC é ainda mais surpreendente. Para quem não está ligado, o Ben Askren já é destaque no mundo das lutas há muitos anos. Ele tem um cartel invicto de 18 vitórias em 19 lutas. São 18 vitórias e uma luta sem resultado, que foi contra o brasileiro Luiz Sapo.
no ONE FC, mas o Ben Askren sempre foi um cara referência aí quando se fala de MMA, de wrestling. Ele sempre foi um campeão do ONE FC e o público já tem uma expectativa muito grande para o dia que ele pudesse lutar no UFC. Só que essa expectativa já levou um balde de água fria uns tempos atrás, quando ele já trocou farpas com o presidente do UFC, Dana White. O presidente do UFC, Dana White, já chegou a definir o estilo de jogo do Ben Askren, chegou a comparar o estilo de jogo dele com um sonífero, ou seja, faz todo mundo dormir, é sonolento, ninguém se empolga, ninguém gosta de ver. Então o Ben Askren já trocou diversas farpas com o presidente do UFC, Dana White, porque ele também é falastrão, não deixa barato. Então por isso, muita gente jamais imaginou ver o Ben Askren no UFC. Para quem não conhece, o Ben Askren já foi campeão do Bellator, já foi campeão do ONE FC, ambos os eventos na categoria dos meio match, e ele tem um dos jogos de wrestling mais respeitados do planeta. Ele já foi para a Olimpíada, inclusive. Ele competiu na Olimpíada de 2008, inclusive na seleção dos Estados Unidos, junto de Daniel Cormier. Ele não foi muito longe nas Olimpíadas, mas um cara ir para a Olimpíada, um lutador de MMA que competiu nas Olimpíadas no wrestling, já dá para ter uma ideia do nível de wrestling que esse cara tem. E assim como o Demetrious Johnson foi em busca de reconhecimento financeiro no ONE UFC, o Ben Askren pode chegar ao UFC em busca de reconhecimento público. Ele nunca foi popular, ele nunca foi um cara reconhecido pelas grandes massas, e o UFC pode fazer esse trabalho com ele. Se ele se mandar bem no UFC, se ele acabar se tornando campeão, ele tem tudo para se tornar um campeão bem popular. Inclusive, exatamente pelo talento que ele tem no wrestling, já tem muito fã aí imaginando como seria uma luta do Ben Askren contra o Tyron Woodley. Eu não sei se eles se enfrentariam, porque eles já treinaram juntos, mas tem muito fã imaginando uma luta do Ben Askren com o Khabib Nurmagomedov, que acabou de vencer o Conor McGregor, e até contra o Colby Covington, entre vários outros nomes. E é exatamente por isso que eu acho que foi uma ótima escolha do Demetrious Johnson ir para o ONE UFC e do Ben Askren chegar ao UFC. Pela primeira vez a gente vê essa transação, essa troca de atletas acontecendo entre organizações. Talvez seja o primeiro passo para um futuro aí que vai abrir várias oportunidades para os fãs e para os lutadores também. É bom deixar claro que nenhum detalhe foi revelado em relação a quando esses caras vão estrear pelas organizações, quando o DJ vai estrear no UFC, quando o Ben Askren vai estrear no UFC, quem serão os rivais, qual vai ser a data, o local. Então a gente ainda não sabe nenhum detalhe. Só o que a gente sabe é que o Demetrious Johnson está a caminho do ONE UFC e o Ben Askren, enfim, vai chegar ao UFC. Mas é claro, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa troca. Qual a expectativa de vocês para ver o Demetrious Johnson no ONE UFC e principalmente para ver o Ben Askren no UFC? Comenta aí.